A graça e a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a todos quantos vão estar, a todos quantos vão chegar, a todos quantos vão ouvir. 180 dias agraciados pela graça de um Deus poderoso, glorioso, majestoso, que assim como eu ajusto a minha roupa, Ele também nos ajusta, dia após dia. Um Deus poderoso que nos faz ter consciência de todo o bem em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, o glorioso Deus, o eterno Pai, o Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo contempla. E eu falando com você e organizando aquilo que Deus mandou organizar. Mas primeiro, tive que viver 21 anos a aprender que poderia fazer. O Deus glorioso, majestoso das estações, dos modos, tempos, que tanto Daniel falou. Nesse dia glorioso, majestoso, que dá vontade de fechar os olhos ao ouvir a palavra de Deus, a ouvir os ditos, porque Deus prepara corações e vidas e que passam por todas as coisas, adversidades, para contemplar, para sentir a presença de Deus, e nos seus ditos sagrados, nos textos sagrados, a palavra de Deus consegue contemplar e conhecer as manifestos do Deus Altíssimo. O Deus que nos faz como uma testemunha para a glória de Deus, a testemunha das maravilhas do Deus poderoso que nos liberta. Agraciados 180 dias na campanha, no mínimo ou no máximo de horas ou minutos, nós somos repartidos para ouvir a grandeza de Deus, para entender dia após dia. Um dia eu pensei que nesses 180 dias, agraciados pela campanha, conhecendo e prosseguindo conhecendo ao Senhor, havia gente madura para receber tanta coisa, que Deus nesses 21 anos separou minha vida para estar ministrando, 14 anos guardada, buscando ao Senhor e entendendo e vivendo pelos milagres de Deus, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, e buscando e sentindo e cavando cada vez mais profundo aquilo que Deus colocou em meu coração para transbordar sobre o seu. Os chamados de Deus são eleitos de Deus, chamados por Ele para que outros possam ser transbordados pela grandeza de Deus. Jesus Cristo veio e Ele soprou o seu Espírito sobre todos os discípulos dele, e a todo que crê nele, obras muito maiores farão. Eis-me aqui um barro lavado pela graça, chamada pela misericórdia, o dom gratuito de Deus da salvação, não por obras, mas simplesmente e maravilhosamente, poderosamente pelo Deus que nos escolhe e leva até o Filho. A piedade e a misericórdia manifesta, porque muitos professam e vão professar nesse tempo misericórdia e piedade, mas não terão um com os outros essa mesma misericórdia que Deus nos deu para lavarmos, para redimirmos, para poder nos colocar de pé. Muitos vão falar, mas muitos não vão entender. Muitos vão ouvir, mas muitos não vão compreender o tamanho desse Deus, que Ele vai nos ensinando dia após dia. Tem gente que acha que já está pronto. Nós vamos caminhar até o dia da eternidade, quando Deus nos chamar. Quando estivermos prontos, Ele mesmo dirá: não estamos prontos, nós estamos caminhando para conhecer a grandeza de Deus, a majestade de Deus, e só aprendemos fazendo. A quem não aprendeu a fazer o bem, como está escrito no livro de Jeremias, a quem não aprendeu ainda a fazer o bem. Há muitos que nas costas dos seus senhores e suas senhoras continuam fazendo aquilo que Deus diz: assim não é bom fazer, assim não é lícito. Muitos não aprenderam ainda e não perceberam que servir a casa do Senhor é servir o anjo nas necessidades, mas o anjo serve muito mais do que nós servimos, porque ele traz a revelação da palavra de Deus. Ele está sendo lavado também e remido, mas foi preparado nos céus com o dom para levar até nós a grandeza de Deus. Eu gostaria só de sentar no banco e ouvir. De repente Deus me chama a ministrar as nações. De repente Deus me faz passar pelo vale da sombra da morte como Davi. Passar pelos salteadores para entender a grandeza de Deus, e continuando vendo pessoas querendo algo que nunca vão suportar, porque quando vem a primeira tempestade ou ao devolver aquilo que foi dado, acumulado por anos, devolver à mão do anjo, eles sentem já retraídos, porque pensam como vai ser. Quem crê já entrega e faz, já recebe, porque o crer e entregar aquilo que é justo, nós já sabemos que já estamos recebendo justo. Tudo começa pelo princípio, pela vontade
pelo desejo, e aí nós já fazemos, já colocamos, implantamos no nosso coração aquilo que é justo. Há muitos que querem ser servidos, sem nunca ter servido o reino. Aqueles que servem um ao outro sem servir o reino, entender. Primeiro a que nós temos que oferecer as dádivas é o Senhor e na autoridade que Deus nos permite, segundo aquilo que Deus nos deu. É algo grandioso demais, porque nós reconhecemos que verdadeiramente recebemos quando entregamos. Quando Deus entrega algo para você, você tem vontade, genuinamente, de devolver, que seja o mínimo que é aqui da terra, aquilo que Deus já deu. Como Davi disse, nós damos aquelas ofertas que vêm até nós, porque tudo o Senhor nos deu e nós damos. É algo grandioso demais, é algo majestoso. A quem está agora nesse instante no chat ao vivo pedindo cura, e Deus está aqui ministrando cura. A libertação, o arrependimento genuíno, o mudar de metanoia, o mudar de ideia quanto àquilo que um dia fizemos que não é bom. Enquanto você se passa como vítima de alguém que passou pelo vale da sombra da morte, Deus fez crescer como semente. É nesse momento que você já se perdeu, porque nós não somos vítimas, somos vencedores. Se você está estacionado em algum lugar, Deus manda te dizer, nessa campanha, agraciado, 180 dias conhecendo e prosseguindo, conhecendo ao Senhor em nome de Jesus. Para a vitória, nós precisamos de aprender tudo quanto Deus deixou escrito na revelação do Espírito, não por letra, porque a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Muitos vão replicar, vão copiar a replicância, mas não vão ter a ordem de Deus de assim ministrar. Muitos vão ser ministrados pelo profeta por trabalho, por porta aberta, degrau subido, e vão ser gratos e logo vão devolver sem nem pensar e nem contar para ninguém, nem falar. Porque nós não precisamos de contar e anunciar aquilo que Deus já nos agraciou e nos abençoou, que nós já recebemos, já se tornou uma semente para implantar de volta na terra, na boa terra. Deus dá conselhos maravilhosos, ensina ditos tremendos e nós não escutamos, porque muitas vezes achamos que a nossa maneira é muito melhor e ela é mais difícil. Hoje Deus manda você confessar Jesus, você confessar genuinamente o arrependimento por tudo aquilo que você fez, não pelo que você vai passar, mas porque você se arrependeu verdadeiramente daquilo que você fez. Quem se arrepende, deixa. Quem se arrepende, ouve. Quem se arrepende, planta. E planta primeiro na casa do Senhor. Porque em todo lugar que nós vamos implantar um pecúlio da ideia que vendemos do nosso tempo de labor, mas por algo que nós vamos, uma roupa, um calçado, uma comida, um sanduíche, um fast food. Mas quando é na casa do Senhor, nós estamos multiplicando a semente viva da palavra de Deus, que diz que eu nunca abandonarei vocês e nunca deixarei. A palavra viva que nem arma forjada, se estamos inocentes, porque não há maldição sem causa. Tem que ter uma causa para ter uma maldição. E em Cristo, pela revelação da palavra, nos dias de campanha, nós entendemos que alguma maldição fizemos, porque o mal é maldição. O bem é bênção e é algo glorioso demais. Enquanto eu esperava, ouvindo a revelação da palavra do Senhor, da live anterior, da campanha, eu fiquei maravilhada. Falei, como eles estão sendo beneficiados? Porque tinha dias que eu passava o dia falando com o Senhor, Ele revelando, enquanto guardada praticamente quase 14 anos, ainda vai fazer 14, mas 21 anos já sendo preparada para entregar para vocês no canal, porque tudo Deus prepara antes. E vendo atrás cada passo, porque o Espírito Santo me levou lá e dizer, tá vendo isso aqui? Eles dizem que você fez, você não fez, tá entendendo? Porque Jesus perdoa antes da fundação do mundo. Ele perdoa o ontem, hoje, para sempre. Ele é hoje, amanhã e já é o Filho de Deus, o soberano Deus, o Deus eterno, o Pai Celestial. Glória a Deus. Deus começou uma mudança na sua vida. Você tem que querer de fazer aquilo que é justo, aquilo que é glorioso, e o Senhor vai curando, vai restaurando, vai fortalecendo, vai prosperando. Deus está curando tireoide, que está assim desmedida. Deus está curando rins, filtrando tudo que precisa. Deus está visitando batimentos cardíacos. Eu recebo em nome de Jesus. Deus está visitando tudo aquilo que precisamos, muito antes que precisamos. Porque quando nós oramos, clamamos, escutamos ao Senhor, Ele já de imediato dá providência. Eu oro que os seus dias não sejam abreviados, mas que enquanto você puder ouvir a palavra, até o Senhor te chamar, você ouça. Glória a Deus. Quero entregar aqui em revelação a palavra do Senhor para essa campanha, mas antes eu quero orar com você.
e você vai colocar amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro pela campanha Agraciados 180 dias, Pai, conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor, em nome de Jesus. É através de Jesus, o Verbo que se fez carne, que habita sobre os santos do Senhor, é que nós conhecemos a verdade. Nos ajuda, Pai, nos fortalece. Muitas coisas nos cercam, mas o que mais nos cerca é os anjos do Senhor quando cremos que o Senhor nos livra. Faça-nos como a mulher do fluxo de sangue, que tocou no Senhor e só pensou e tocou. E foi até onde o Senhor estava e tocou, e assim estancou todo o sangramento, ela foi curada. Mas ela ficou com medo de ser descoberta, e quando Jesus falou, quem me tocou? Ela logo, naquele tempo, que mesmo que ela corria perigo de morte, ela falou que ela que tinha tocado e contou o motivo. E o Senhor mandou a seguir curada, que a fé dela a salvou. Pai, em nome de Jesus, eu oro assim como essa mulher para tocar todos os dias nas vestes do Senhor, Pai, e ser transformada dia após dia, porque só o Senhor pode contabilizar nossas ações e atitudes, seja conosco. Nós precisamos do Senhor, a quem hoje está entristecido, a quem hoje precisa da alegria do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Venha sobre nós com a tua mão poderosa, nos ensina a andar passo por passo. E aqueles que tentam nos ferir, Pai, nós perdoamos. Aqueles que nos feriram, nós perdoamos. Aqueles que nos perseguiram sem causa, nós perdoamos. Aquele, Pai, que estava, Pai, muitas vezes irado com coisas dentro do coração deles, que falou coisas injustas, nós perdoamos. Nos ensina, Pai, a perdoar nosso passado, a quem nos abandonou, a quem nos deixou, a quem nos traiu, a quem nos ultrajou, a quem falou palavras injuriosas. Nos ensina para que a lepra de dentro de nós venha a ser removida e que o nosso coração venha a ser renovado. É nessa campanha que encontramos, Pai, a graça do Senhor, porque vamos estar continuamente orando e voltamos a pedir ao Senhor e a clamar e a bater e a pedir. A tua palavra diz: clamar e pedir e será ouvido. Bater e será aberto. Pai, em nome de Jesus, faz um grande mover. Aqui tem jovens, homens, mulheres, crianças ouvindo que precisam do Senhor. Como o Senhor alegrou aquela mulher que eu entreguei a bênção para ela e ela trouxe, Pai, de volta e ela recebeu, Pai. Então seja assim, Pai, com aqueles de coração sincero que está no canal Pastora Adriana Clarice, em toda a terra, Pai, porque a tua graça é infinita. Meu Deus, que a tua graça venha sobre nós, a sua misericórdia. Aqueles que estão passando sob consequências, fizeram algo, meu Deus, que eles possam ser fortalecidos, mas que eles possam levantar pelo poder dessa palavra hoje. Eu oro em nome de Jesus Cristo e agradeço. E você daí, diga amém, já receba aquilo que da parte de Deus o Senhor tem para te entregar. O Senhor tem para te entregar nessa noite. Glória a Deus. Quero deixar aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 16. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, presta atenção, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? Os que estão em Cristo. Preste atenção. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu, e ouvidos não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Mas as que o Espírito Santo ensina, cooperando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Mas nós temos a mente de Cristo. Que o Senhor Jesus te visite através da minha vida, passando por mim, chegando até você. Que você entenda que você é precioso, que você é preciosa e que Deus conhece suas necessidades. Procure ouvir a palavra de Deus e entender o que Deus está falando, não o que os homens estão falando. Se eles te reprovar, lembre-se que Deus te aprova. Se eles te abandonar, lembre-se que Deus nunca te abandonará. Se eles te esquecer, lembre que Deus nunca te esquece, porque nas palmas das mãos de Jesus estão os cravos que Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Que você entenda que Jesus morreu por nós, por você. Ele morreu por mim, eu tenho que crer e você tem que crer. Que Ele pode fazer na sua vida muito mais, e é Ele que salva, não é os homens. Os homens são instrumento, mas nós honramos aqueles que Deus chama para estar no altar como oferta suave e pregar as boas novas como os pés do Evangelho, falando aquilo que Deus está falando, e você decide se vai estar em Deus ou se não, se você vai praticar o que é lícito ou não, para que você receba da parte de Deus. Eu oro nessa noite, que você receba da parte de Deus a salvação, e com isso você ande em novidade. Não parecendo uma pessoa de outra terra, mas parecendo uma pessoa que está na terra, mas está com a cabeça no céu. Graça e paz, boa noite, a campanha está entregue. Diga aí amém, escreva aí glória a Deus, aleluia. Seja abençoado com uma boa noite de sono. Graça e paz, boa noite.